TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Foco na transparência. Painel de eventos do Tribunal de Contas do Estado começa a receber informações sobre os gastos dos municípios com festas custeadas com o dinheiro público. A gente tem lá o painel de eventos e ele pode acompanhar o que é que está sendo contratado, quanto foi contratado. Fiscais das contas públicas. Conselheiros do TCE julgam mais de 70 processos na primeira sessão plenária do mês de março. Parceria entre Tribunal de Contas e Senac garante prática de gastronomia e alimentação justa a servidores com inauguração esta semana no novo restaurante na sede da Corte. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a juíza e coordenadora do Núcleo da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe fala sobre as ações desenvolvidas pelo órgão para combater a violência doméstica. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está começando. O Tribunal de Contas de Sergipe começou a disponibilizar no seu painel de eventos informações detalhadas sobre os investimentos realizados pelos municípios do estado em festas e celebrações. A medida visa promover a transparência e possibilitar à sociedade o acompanhamento em tempo real dos gastos públicos com eventos municipais, a exemplo do Carnaval. Lançado no ano passado, o painel de eventos é uma das funcionalidades do Observatório TCE, uma plataforma de transparência criada pelo Tribunal de Contas de Sergipe, que disponibiliza dados claros e acessíveis sobre despesas e atos governamentais, com gráficos e informativos detalhados. No painel Eventos, a sociedade acompanha os gastos de cada município sergipano, com festas e outras celebrações. Os investimentos em festas durante o período do Carnaval já começaram a ser enviados pelos municípios e estão disponíveis no painel. Lógico que esses dados são enviados para cá e a gente faz alguns cruzamentos e batimentos para auxiliar, né, na questão da auditoria em tempo real interno, mas a divulgação para a sociedade, para que eles acompanhem o que está acontecendo, né, nos municípios dele. Todos os municípios estão mandando as informações de contratação das bandas, né, da parte musical para a gente aqui. E esse ano não foi diferente, o pessoal começou a mandar também, mandou das festas de Bom Jesus, que a gente tem várias, né, em janeiro, né, e as festas de Carnaval também. Então teve alguns municípios que já começaram a nos enviar aqui as informações, né, a exemplo de Pirambu, de Barra, em que a sociedade pode acompanhar de perto, né, como é que está acontecendo dentro do nosso painel do nosso observatório do tribunal. A gente tem lá o painel de eventos e ele pode acompanhar o que é que está sendo contratado, quanto foi contratado, né? Quanto tempo de show, quais foram as bandas, quais são as bandas que fazem parte daquele planejamento, todo o planejamento que o município fez para aquelas festas durante o período. Além de facilitar a compreensão dos investimentos e o uso do dinheiro público nos municípios sergipanos, o painel fortalece o exercício da transparência por meio da prestação de contas e estimula a participação cidadã. A gente reforça lá nosso controle social, os munícipes estão vendo, né, que estão sendo investido o dinheiro dele, né, o dinheiro do município, né, e a gente traz também o conceito da transparência, né, que a gente está trabalhando, né, o Conselho da Transparência com os portais de transparência, que inclusive saiu agora o calendário novo para a gente acompanhar, né, como estão os portais de transparência dos municípios. É uma ação desenvolvida, né, por outra diretoria, que é a diretoria, né, de controle externo, com a CAOP, que é a Coordenadoria de Auditoria, né, e também a gente começa a divulgar as informações dos eventos aqui para a sociedade, para que eles acompanhem também transparência e controle social, né, que são uma das motivações do Tribunal de Contas. Para acessar o painel de eventos e acompanhar os gastos dos municípios com festividades, basta acessar o site do Tribunal de Contas, descer a página, clicar em Observatório TCE e, em seguida, clicar em Painel de Eventos. Tribunal de Contas de Sergipe, dá uma googada, como o pessoal fala, pesquisa no Google, vai aparecer o link lá, entra, na página principal você vai ter lá o Observatório do TCE, clicou em Observatório, vai ter o painel de eventos, onde aí o cidadão pode acompanhar de forma fácil, né, intuitiva, as contratações de bandas dos municípios.
E os conselheiros do TCE julgaram mais de 70 processos na primeira sessão plenária do mês de março. Confira. A sessão plenária foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição. O colegiado julgou 23 processos e 51 protocolos. Na pauta, prestações de contas, manifestações, denúncias não autuadas, representações não autuadas, denúncias, representações, manifestações da ouvidoria, cumprimentos de determinação, denúncias com cautelar e mandados de intimação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista à sessão na íntegra no canal da Corte no YouTube. E a partir desta semana, servidores do TCE passam a contar com o funcionamento do novo restaurante na sede do órgão. O benefício é resultado de um importante convênio firmado na gestão da conselheira presidente, Suzana Azevedo. A instalação do restaurante nas dependências do Tribunal de Contas é fruto de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, firmada em setembro do ano passado. Além de proporcionar a estudantes de gastronomia a oportunidade de praticar os ensinamentos, o restaurante vai oferecer alimentação de qualidade com preço justo a todos os servidores da Corte de Contas e do entorno. A seguir, as ações de combate à violência doméstica contra a mulher é o tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. E a entrevista é com a juíza que coordena o Núcleo da Mulher no Tribunal de Justiça de Sergipe. É depois do intervalo, TCE na TV. Volta em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. O quadro Diálogo Cidadão desta semana vai abordar um tema sensível e que deve ser motivo de alerta a toda a sociedade: a violência doméstica contra a mulher. E para falar sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho convidou a juíza e coordenadora do Núcleo da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, Juliana Martins. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir um assunto que é pauta presente em todos os noticiários, por incrível que pareça, em que pese os esforços legais para isso, inclusive, que é exatamente a violência contra a mulher. A doutora Juliana Martins é convidada desse espaço hoje, ela que coordena o Núcleo da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Doutora, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. É o Diálogo Cidadão, a gente tem dialogado muito sobre essa temática, mas é incrível como é uma pauta extremamente presente a violência contra a mulher. Como tem sido a atuação do Tribunal de Justiça nesse diapasão? Então, Messias, realmente é muito triste a gente estar passando por isso, né? Por essa violência da mulher que cada vez aumenta mais. E hoje, nos Conavides, nos encontros que fazemos de juízes, a gente diz que existe uma pandemia de violência doméstica. Porque quando a gente chega, às vezes, na audiência de custódia, a maioria dos processos, quase 70% dos processos, a gente vê que é de violência doméstica. Então, a Coordenadoria da Mulher, junto ao Tribunal de Justiça, a gente quer se aproximar da população, conversar sobre, dialogar e se integrar com a rede de apoio, com o governo do Estado, com o Ministério Público, com os CRANs, né, que é o Centro de Referência à Mulher, a melhor forma da gente combater isso, fazendo políticas públicas e projetos para que a gente consiga melhorar esse acolhimento dessas mulheres quando são vítimas de violência, bem que se diga, e tentar explicar à população da importância da denúncia. É importante que se denuncie quando alguém sofre uma violência doméstica, procure os órgãos competentes, a delegacia competente, a DAGV aqui na capital e nos interiores, alguns interiores têm também essas delegacias,
Então a gente busca esse aprimoramento, a melhoria dessa condição da violência doméstica, desse combate, né, à violência doméstica. O que a senhora tem contribuído para isso? Porque, como eu disse inicialmente, é uma pauta recorrente. Né? Se olha para um lado ou para o outro, tem casos de violência contra a mulher. Nós temos um arcabouço legal fantástico, acho que dos melhores do mundo, que combate a violência. Nós temos apelos sociais. O próprio Tribunal de Contas tem se envolvido muito nessa questão, em promover eventos, em trazer o assunto à discussão. Que deformação social chegamos, o que está acontecendo? A senhora que está no dia a dia, como traduziria essa realidade hoje? Porque é uma realidade. A gente vive, Messias, numa sociedade machista, né? Então a gente precisa desconstruir. A gente diz assim, todos nós somos machistas, todos nós somos racistas, todos nós somos homofóbicos, porque nós fomos criados numa sociedade assim. Então o que é que a gente precisa fazer? Entender que a gente precisa se desconstruir desses ensinamentos que nos foram trazidos desde muito pequenos. Então a gente trabalha em 3 frentes. A gente trabalha protegendo essa mulher com esse acolhimento, essa instrução, esse empoderamento, a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Trabalha o homem para que ele consiga entender que essa violência não se pode, não se permite, que ele consiga se enxergar dentro desse universo machista e se desconstrua através dos movimentos dos grupos reflexivos que a gente está conseguindo implementar no Estado. E, por último, com as crianças. Essas crianças que veem essa violência doméstica na sua casa e que elas consigam romper esse ciclo de violência que elas veem. Então, ontem mesmo eu fui numa escola, no Amadeus, aqui em Aracaju, tratar de relacionamentos abusivos e começar a ensinar os relacionamentos de que o homem não é uma posição de poder, mas uma relação de parceria. E é isso que a gente tenta fazer na Coordenadoria da Mulher Tribunal. Então, levar para a escola seria um viés importante, para que aquele debate comece a suscitar, para mudar a sociedade um pouco mais à frente, porque essa que está aí está um tanto contaminada, né? Eu creio que sim. Endurecer o processo legal seria talvez um caminho, doutora? A senhora que lida com isso no dia a dia? Eu não acredito que seja, não, Messias, isso é uma opinião minha, mas assim, eu não creio, porque a gente já está com a lei, a gente endureceu agora no final do ano, teve modificação da Lei Maria da Penha que endureceu muito mais. As ações penais deixaram de ser condicionadas à representação, que é aquela que a mulher pode desistir, e hoje ela não pode mais desistir. A maioria dos crimes, né, da Maria da Penha são ação penal incondicionada, ou seja, uma vez que entra no sistema de justiça, ela não pode mais desistir do processo. E acontecia muito? A senhora que lida no dia a dia? Acontecia muito. A mulher apanha do marido, vai para a delegacia, depois vai lá chorar, pedir para... A lesão corporal ela já era incondicionada. Quando iniciou a Maria da Penha, ela era condicionada e depois se transformou em condicionada, mas a ameaça, que agora se transformou em incondicionada, acontecia bastante dela desistir. Agora, a senhora que tem acompanhado isso no dia a dia, coordena um núcleo que é extremamente importante. É uma luta hercúlea do tribunal. Eu sou testemunha, eu vi quando o tribunal lançou aquele programa, lançou o núcleo e lançou concomitantemente a questão da vigilância, né, da mulher ter uma assistência policial mais próxima quando precisasse, quando fosse submetida à violência. Não tem funcionado de forma eficaz, doutora? Ou assim, como nós temos mais um aparelhamento mais forte da sociedade na defesa da mulher, os casos passaram a ser melhor detectados, ou seja, a violência sempre existiu. Então, a gente se pergunta muito isso, Messias. Sempre teve esse nível de violência e a gente não tinha... A gente não enxergava. A gente não enxergava, as mulheres não iam denunciar. Então, eu creio que, acho que sempre existiu, essa é uma opinião minha, que sempre existiu, mas que hoje as mulheres estão tendo acesso. Né? Elas conseguem, a gente com tanta campanha, a gente indo na televisão, e aí a gente está conseguindo que essas mulheres procurem, porque a gente tinha até aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje a gente diz, meta a colher, denuncie, não vá separar a briga, mas vá lá e diga, vá, denuncie, ligue para o 90, liga para a polícia. E a gente tem uma parceria muito importante com a Polícia Militar e com as guardas municipais. Eu posso dar um dado para você, Messias, que quando a mulher é acompanhada pela Ronda Maria da Penha ou pela Patrulha Maria da Penha, ela nunca sofreu, não temos casos de feminicídio. Agora, em Propriá, teve um caso no qual a mulher estava acompanhada pelo CRAN, que é do Centro Regional, já estava acompanhada e com a Patrulha Maria da Penha. Aí o marido não achou, matou a tia, mas ela estava protegida. Então, quando a gente consegue aparelhar os municípios com a Patrulha Maria da Penha, com a Ronda Maria da Penha, e a gente conversou essa semana com o comandante da Polícia Militar, ele está muito ansioso para colocar cada vez mais
as patrulhas em todos os lugares do estado. Claro que o efetivo a gente ainda não tem essa condição, mas a gente tem buscado isso. É porque uma das reclamações, que também é recorrente, é que a mulher, muitas vezes, ela é pressionada economicamente para ficar, né, subjugada, ou quando não, que ela precisa de um auxílio policial, demora a chegar. Muitas vezes ela acaba sendo atingida pela vingança daquele que foi denunciado, né? É uma pena. A gente não tem um efetivo que a gente consiga abarcar todos os locais, mas quando essa mulher consegue ser acompanhada pela ronda ou pela patrulha, a gente faz esse levantamento de ver qual o nível de periculosidade que aquela mulher está sofrendo. Então, se a gente considera que ela está no alto nível, quase perto do feminicídio, alto grau, para ela sofrer um feminicídio, a gente coloca essa patrulha lá. Então, realmente, hoje a gente precisa escolher quais as mulheres que a gente pode proteger. E a mulher também, é bom que se diga, ela precisa aceitar, ela precisa querer. A gente não pode colocar assim a anuência dela, porque de certa forma ele vai passar 3 vezes, a patrulha passa na casa dela para ver a situação, pergunta a ela qual é o local que ela sentiria mais perigo, né? Qual que ela sofre mais risco de sofrer um atentado. Então ela diz, é na minha casa, é lá quando eu vou para o trabalho, a ronda participa, vai, acompanha ela até o trabalho para ter toda essa segurança. Mas realmente a gente ainda não conseguiu, mas estamos lutando, Messias, em fé em Deus vamos conseguir. Abarcar toda a população, as mulheres que sofrem violência doméstica. A senhora defenderia uma atuação mais incisiva do Estado, do poder de polícia, quando tiver materializada essa rotina de violência, em que a mulher tem um posicionamento muito passivo, ou seja, ela apanha, ela às vezes até reclama alguma coisa, até denuncia, mas continua dentro de casa. Como fazer nesse caso que muitas vezes essa história não acaba bem? Então, nesses casos, o que é que a gente tem que fazer? Não adianta a gente chegar para uma mulher que sofre violência doméstica e diga, largue seu marido, você precisa sair dessa violência. O que é que a gente faz? A gente tenta acolhê-la, empoderar. Quando a gente fala de empoderamento, é isso, é mostrar a ela que ela está numa situação perigosa, que ela está naquela situação de perigo, mas o poder público ela não pode forçar aquela mulher a sair daquela situação. Aí a gente tem que tentar monitorar. Mas até monitorar, Messias, é difícil, porque a gente tem uma estatística que 60% dos casos de feminicídio no Brasil, a mulher não procurou o sistema de justiça. Então ela sequer procurou uma medida protetiva, ela sequer foi à delegacia, ela não procurou o CRAM ou algum órgão que pudesse dar essa sustentação para ela, essa segurança para ela. Então, nesses casos, o que a gente precisa fazer é inseri-la no mercado de trabalho, que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm, pelas estatísticas, elas precisam do marido para sobreviver, né? E aí elas ficam nesse grau de dependência, muitas vezes porque ele ameaça tirar o filho dela. E ela não consegue sair desse ciclo. Então a gente precisa empoderar, mostrar que é possível, tentar inseri-la, capacitá-la, qualificá-la. Nos CRANs a gente tem feito isso, de qualificar as mulheres. Então, por exemplo, em Cristinápolis, vamos dizer, fui juíza lá em Cristinápolis. Então, em Cristinápolis, qual é a situação econômica? O que é que a mulher quer cozinhar, quer fazer bolo para vender, ela quer costurar? E aí a gente, com apoio de outros da rede, né, do Senac, do Sebrae, que também são nossos parceiros, a gente consegue colocá-los para dar esses cursos para elas, para que elas realmente se insiram e não dependam mais desse homem. Então, essa é uma outra forma de empoderá-las. Mas ela precisa querer, né? E ter determinação, consciência desse apoderamento. A senhora está coordenando uma campanha também, que estive presente em um ato, feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Feminicídio zero. Não é uma utopia. É uma meta a ser buscada. É uma meta a ser buscada. Essa é uma campanha que foi do Ministério Público, né, nacional, nos estádios de futebol. Aconteceu aqui em Sergipe e aconteceu em todo lugar do Brasil. Por quê? Porque também tem um índice de qual, após os jogos de futebol, há um grande nível de violência doméstica com as mulheres. É por isso que o Ministério Público eu fui apoiar, porque é uma campanha que me interessa, que é feminicídio zero. Acho que para todo mundo, né? Ninguém quer que nenhuma mulher morra. Ainda mais vítima de uma pessoa que ela confiou, amou e honrou. A gente está começando agora um período novo de gestão pública, né? Para alguns foi reeleição. De que forma o jurisdicionado, de que forma o prefeito, o vereador, a instituição pública pode colaborar nessa luta, doutora? Pode nos ajudar a implementar essas políticas, seja o grupo reflexivo, seja monitorar o CRAN, né, que é o Centro de Referência à Mulher, que é aquele primeiro órgão que apoia essa mulher. Então a mulher, quando ela sofre uma violência, as delegacias serem melhores estruturadas, ampliar, porque realmente a gente tem uma demanda muito grande. Então o poder público pode nos ajudar dessa forma. É isso que eu fico buscando na coordenadoria, ver qual é a melhor forma que essa mulher, ao sofrer uma violência,
seja acolhida e também prevenir que ela não sofra, explicar o que seria violência doméstica, porque muita gente nem sabe que violência doméstica não é só abuso físico, é também um abuso moral, é aquele homem que diz para ela que influencia no emocional dela, que ela é feia, que ele só está com ela por... que sorte estar comigo, se não fosse eu, você não estaria com mais ninguém. É complicado. O Supremo Tribunal Federal decidiu há alguns dias, né, incluir também o alcance, o abrigo da Lei Maria da Penha, mulheres trans, travestis. A senhora acha positivo essa Muito iniciativa? positivo. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela trata de gênero feminino. O gênero feminino é toda pessoa que se considera assim. Então, as trans, as mulheres trans, as travestis, as mulheres lésbicas, também num relacionamento homoafetivo, ela também sofre violência doméstica, então ela tem que ser marcada pela lei. O mais abrangente possível quando se trata de gênero feminino. E hoje é bom que se diga também, Messias, que a gente não fala mulheres trans hoje, elas não querem essa denominação, elas são mulheres. Tem toda uma cultura a ser modificada, daí eu ter lhe perguntado a importância de se levar essa temática de forma mais contundente para a escola. A gente vê no trânsito, por exemplo, se discursa muito, mas até agora não se materializou. O nosso motorista, em regra, ele é muito mal educado. E essa questão da violência contra a mulher, até agora, pelo menos, eu não vi ela ser pautada de forma efetiva dentro da escola. Isso precisaria ser feito, talvez, para a gente salvaguardar essa sociedade mais moderna que está chegando. E o que é que acontece? A gente tem esse projeto Matemática do Amor, né, que começou na gestão da doutora Gilmar, e a gente está dando amplitude. E o governo faz também, ele me convidou para palestrar sobre isso nas escolas públicas. E tem também o CIAP, que também faz esse trabalho. Aí eu liguei ontem para a Daniele, para a assessoria dela. Para quê? Para que a gente se una, faça esse projeto amplo, para que enquadre em todas as escolas do Estado. A gente vai sentar, conversar, porque praticamente a gente faz a mesma coisa, cada um exercendo. Aí o que é que a coordenadoria faz? Aí junta, vamos sentar aqui e conversar. Então, uma grande rede. Uma grande rede, porque todo mundo está fazendo e todo mundo junto. Então esse é o nosso papel, é unir para que juntos a gente faça um trabalho melhor, mais abrangente e que inclua mais mulheres. E a consciência é os homens, né? Afinal de contas, elas fazem tudo que a gente faz e de salto alto. Doutora Juliana, muito obrigado. Eu agradeço. Por essa aula aqui, por esse diálogo cidadão tão importante para esse tema que o Tribunal de Contas, em vários eventos, em toda a sua capilaridade de atuação, tem pautado também como prioridade. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui no Tribunal de Contas, conhecer você, Messias, foi maravilhoso. E dizer que o Tribunal de Justiça está à disposição, a Coordenadoria da Mulher se coloca à disposição de todas as pessoas que querem se informar, que tenham projetos, que a gente possa ajudar e colaborar, porque a nossa missão é se aproximar da população e fazer uma sociedade melhor. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.